Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, muito bem-vindos ao programa Oração e Ação Juventude hoje, que é sempre abrilhantado pela palavra de um jovem ou pela palavra de alguém que trabalha com juventude. Nós agradecemos também a audiência de vocês que acessam o canal da Igreja Batista da Freguesia no YouTube, amam a palavra de Deus, são todos muito bem-vindos, que Deus abençoe as famílias de todos vocês. Quero lembrar os motivos de oração que aqui temos apresentados. Lembro também que quando vai ao ar o nosso programa, normalmente ele é gravado no dia anterior. Então, eventualmente, você vai notar uma notícia ou uma gratidão ou um pedido que pode estar defasado de um dia, né? Porque nós ainda estamos por iniciar realmente uma transmissão de cultos completamente ao vivo. Nós vamos agradecer aos aniversários de Ribeiro, Carmen, Fernanda Lins e do Terra, também de casamento de Sidney e de Rose. Estaremos pedindo a Deus para que abençoe com saúde a Juliana, Rejane, Marilac e outros irmãos que estão enfermos. Nós agradecemos a Deus e pedimos as orações pelo pastor Everton. O pastor Everton fez uma cirurgia de retirada de pedra nos rins, está se recuperando bem, agradecemos. E trazemos também uma nota triste que foi do falecimento do pastor Jader. Ele faleceu em decorrência dos males da Covid que ele adquiriu alguns dias atrás. Então, que Deus abençoe a família, abençoe a Gersonita, sua esposa, suas filhas, genros, todos da família, e todos nós ficamos entristecidos. Que Deus dê consolação. Ontem à noite, no programa Oração e Ação Estudo Bíblico, ainda pedíamos bênção sobre ele, pedindo a sua recuperação, mas ele faleceu na manhã de ontem, né? Na manhã de ontem, vamos pedir a consolação da família. Vamos estar orando pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, por pastores e por missionários. Quero lembrar que neste mês, no dia 21/2, que é domingo, nós teremos a ceia do Senhor pela manhã. Então prepare aí o seu pãozinho, seu suco de uva, junte a família em torno da comemoração deste ato memorial da ceia do Senhor, domingo 21/2. E na sexta-feira, 26/2, às 9 horas da noite, ou seja, 21 horas, nós teremos uma mini vigília pedindo as bênçãos de Deus para as nossas famílias, para a nossa igreja, para o nosso país, pedindo o livramento de Deus com relação a todas essas lutas que temos vivido. Então, na sexta-feira, dia 26/2, nós estaremos às 21 horas nos reunindo em oração. As nossas mini vigílias duram 2 horas, então será das 21 horas às 23 horas e você está convidado. Vamos orar, pedir a Deus as bênçãos dele sobre esta palavra que será trazida hoje pelo Vitor. Vitor é um dos jovens que foram criados aqui na nossa igreja, aqui aceitaram a Cristo, aqui conheceram Jesus. O Vitor já esteve também frequentando outra igreja por um bom tempo, e agora ele está lá em São Paulo, onde fez concurso e passou, está fazendo o curso de sargento especialista numa das áreas que ele escolheu, e ele trouxe uma palavra para nós. Ele tinha trazido essa palavra em agosto e agora estamos trazendo, uma vez que ela é uma palavra muito relevante. Nós temos muita alegria de ver os nossos jovens comprometidos com Deus. Vamos então fechar nossos olhos e pedir a bênção de Deus sobre nós. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Pedimos perdão pelas nossas faltas, Senhor, e suplicamos a tua unção, Senhor, unção do Espírito Santo, tanto, Senhor, sobre aqueles que proclamam a palavra,
quanto sobre aqueles que a ouvem e vão discernir certamente pela ação do Espírito Santo nas suas vidas. Senhor Deus, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ouvir a palavra do Vitor. Bom dia, pessoal. Eu sou o Vitor. É um privilégio estar com vocês aí, apesar dessa forma, para mim, nova, né? Primeira vez que eu gravo um vídeo, mas é bom estar falando com vocês. Pessoal, o objetivo nesse vídeo é a gente fazer um breve estudo, uma breve explanação sobre algum conteúdo que a gente possa crescer, amadurecer, se desenvolver aí, aproveitando o objetivo do estudo bíblico, né? Que é a atividade fim dele, no final das contas, é nos fortalecer, nos edificar através da palavra de Deus. Bem, a Bíblia ela é composta de várias histórias. Essas histórias elas podem ser lidas de diversas formas. Uma forma possível de ler é levianamente, como muitos fazem, e acabam não dando o valor que o texto bíblico merece. Uma outra forma que é interessante para os cristãos lerem é buscando ali, de alguma forma, estímulos de acordo com as características daquele que é. Então, uma pessoa que gosta, que é mais pesquisadora, é importante que ela invista nessa forma de leitura, né? Que ela vá nas minúcias ali do texto. Uma pessoa que é mais geral, que ela gosta mais de entender a ideia, é importante que ela estude dessa forma a Bíblia. Assim, a Bíblia vai ficar cada vez menos distante. Existem abismos, né? O texto, quando foi escrito para hoje, é muito diferente. O contexto histórico, a localização geográfica, não é um texto como o do Machado de Assis, que ele fala de uma rua que está ali, né, no centro da cidade, a gente consegue se imaginar na rua. Não, são alguns abismos que existem. Então a gente tentar fazer da melhor forma a leitura bíblica para que ela fique mais próxima da gente. E uma das formas... E por que eu estou falando isso? Porque eu faço isso também. E um exemplo que eu gosto de fazer, eu sempre falo para as pessoas, é sobre comparar textos. Um texto que eu vou dar um exemplo para vocês que é possível de ser feito, é uma comparação da defesa de Lutero, quando ele é acusado lá pela Igreja Católica, a defesa de Sócrates, quando ele é acusado pelos gregos, a defesa de Paulo, quando ele é acusado pelos gregos também, pelos romanos, né? Na verdade, todos eles tinham algo em comum. O quê? Que eles iam morrer. Então eles se defendem. Lutero faz um texto belíssimo. Sócrates tem um discurso anotado por Platão e Paulo tem um discurso lá anotado por Lucas em Atos. Então, sugiro para vocês que vocês leiam esses textos depois, comparem, vejam o que de interessante tem. 3 pessoas diferentes, mas que estavam prestes a morrer e fazem seus discursos ali de defesa ou de explicação. Dá para a gente aproveitar muita coisa. É um exemplo. Mas o que a gente vai tratar hoje é de Jonas e Jesus. O exemplo que a situação que a gente vai tratar, uma está em Jonas 1 e a outra está em 3 textos sinóticos. Mateus 8, Marcos 4 e Lucas 8. Os textos são os seguintes: Jonas no barco e Jesus no barco. A situação é muito parecida. Jonas tem que chegar num local, Jesus tem que chegar num local. Ambos dormem no barco e ambos são acordados. E também ambos são acordados pelo mesmo motivo. O barco está afundando, o barco está passando por um problema ali porque está tendo uma tempestade muito grande. E a gente vai trabalhar nessa comparação. A situação de Jonas, que é acordado por causa da tempestade, e a situação de Jesus, que é acordado por causa da tempestade. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui o texto brevemente de Jonas. Jonas 1.
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tudo isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E o resto vocês conhecem. Olhe aqui rapidamente o trecho de Jesus ao comando da tempestade em Mateus 8, verso 23 ao 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, entrando ele, Jesus. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Várias coisas a gente poderia tirar desse texto, inclusive buscar lá em Salmos. Um texto que lembra bem essa ideia, Salmos falando sobre o poder de Deus sobre o mar, que criou o mar, etc. Mas aqui alguns pontos. Ambos estavam no barco. Ambos estavam dormindo. Ambos tinham objetivos em comum. Jonas chegar a Nínive e Jesus chegar do outro lado. Outro ponto interessante. Um não quis aceitar a missão de pregar. Outro não recusou a missão de morrer. Ambos em prol da mesma missão de Deus. No texto de Jonas, Deus enviou um vento forte. No texto de Jesus, não houve um motivo específico. Chamaram Jonas para apoiar na salvação do barco, mas chamaram Jesus para apoiar na salvação do barco. E aqui e agora a gente começa a tratar as diferenças. Jesus é acordado. Quando Jesus é acordado, ele assume a responsabilidade. O texto diz: acordaram Jesus, salva-nos, porque nós vamos morrer. Jesus se levanta, fala com o mar se acalma, a tempestade cessa. Quando chamaram Jonas, é dito que Jonas só toma uma ação, ou seja, só se expõe, fala, age, atua, quando lançam sortes, e Jonas é o acusado de ter sido o causador daquilo. E aí Jonas se entrega, a causa. Essa é uma diferença interessante que tem na ação entre Jonas e Jesus. Jonas precisou ser exposto para que ele tomasse alguma atitude. Um ponto interessante aqui, que deve ser destacado, é que apesar de tudo, apesar da gente crucificar Jonas, Jonas deu uma frase interessante. A resposta dele foi... Deixa eu encontrar aqui para vocês. Ele lhes disse, no verso 9, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas sabia quem tinha controle sobre aquela situação. Jonas sabia. É importante a gente perceber que Jesus é um cara proativo. Jonas, ele foi reativo na situação.
Jesus no barco, ele salvou homens. Jonas no barco ia matar homens. Existem diferenças entre Jesus e Jonas naquela situação, apesar das situações serem bastante parecidas. E a primeira pergunta que eu te faço aqui rapidamente é: quem você tem sido? Tem sido Jonas na vida das pessoas? Tem sido Jesus na vida das pessoas? E a partir dessa primeira pergunta, eu te proponho algumas lições. E aí aplique-as na sua vida. Primeira lição que eu deixo pra gente é que o homem de Deus assume as suas responsabilidades. Seja ela de pai, de marido, de esposa, de mãe. Essas responsabilidades que eu estou falando são responsabilidades materiais, mas também assumir responsabilidades espirituais, de cuidado, de discipulado, de caminhar junto. Segundo ponto, o homem de Deus faz parte da solução e não do problema. Jesus fez parte da solução. Jesus foi eficaz, eficiente. Jesus foi efetivo na solução daquele problema. Jonas foi o causador do problema. Um terceiro ponto, o homem de Deus traz a segurança. O homem errante traz o medo. Traz o medo. Jonas foi o causador do medo. Jesus foi o causador da segurança. Quarta decisão, quarto ponto importante, é que decisões erradas não necessariamente são fatais, mas trazem consequências. Não necessariamente são fatais. Há como mudar, há caminhos de retorno, há como você se corrigir. Traz consequência, mas há como se corrigir. Há alguém que falou uma frase muito interessante: não existe beco sem saída. Não existe beco sem saída. Na pior das hipóteses, você volta por onde saiu. Mas não existe beco sem saída. Sempre tem solução. Sempre tem solução. Decisões erradas podem sim ser corrigidas. E foram corrigidas. A história de Jonas prossegue. Eu estou lendo só o trecho em que é muito parecido à situação de Jesus e à situação de Jonas. Mas no final, a decisão errada de Jonas foi corrigida. Porque ele entendeu que ele errou, ele pediu perdão a Deus, ele fez um belo texto em Jonas 2, vai mostrar a oração de Jonas a Deus. E ali ele reconhece o erro dele. E Deus ali fala com o peixe solta Jonas, e Jonas prossegue na missão dele. Importante a gente entender isso. Existem Jonas e existem Jesus na nossa história. Pessoas serão Jonas, pessoas serão Jesus. Mas nós também seremos Jonas e nós também seremos Jesus. Mais importante ainda é a gente perceber que a gente vai ser ou Jonas ou Jesus. A gente vai ser. Um deles a gente vai ser. Ou a gente vai trazer bênção, ou a gente vai trazer maldição. Ou a gente vai trazer segurança, ou a gente vai trazer medo. Ou a gente vai trazer certezas, ou a gente vai trazer dúvidas. Um dos dois. Não tem como fugir. Não dá para ser meio termo. Ou é certo ou é errado. Convido você a pensar onde é que você tem se encaixado. Um deles você vai ser. Um deles você vai ser. Tem um teólogo que fala a seguinte frase: a gente vai fazer a vontade de Deus. A gente vai fazer a vontade de Deus. A questão é saber se a gente vai fazer a vontade de Deus sendo João, aquele lá que foi que Jesus amou, ou sendo Judas. Um dos dois a gente vai fazer. Mas ambos fizeram a vontade de Deus. Fico com essa palavra, Deus abençoe você. E que o mesmo Jesus que estava lá no barco acalmando a tempestade seja o Jesus que acalma a tempestade na sua vida, que transforma histórias, porque é o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tamo junto, abraço. Muito obrigado, Vitor, pela sua palavra. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, que estão prestigiando as transmissões da Igreja Batista da Freguesia da Ilha do Governador. Vamos orar agora por aqueles motivos de oração que estivemos tratando no início do nosso programa de hoje. Se você tiver pedidos, você pode ligar para o nosso telefone 32836047. Você pode trazer os seus pedidos, os seus motivos de gratidão, e eles serão lembrados aqui. Feche seus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua providência, Senhor. O Senhor é soberano.
Nós agradecemos pelos aniversariantes, pedimos, Senhor, saúde para os enfermos, pedimos tuas bênçãos sobre os governantes do nosso país, profissionais de saúde, pastores e missionários. Abençoa todo esse movimento de vacinação no Brasil e no mundo. Tem misericórdia de nós, Pai. Suplicamos hoje de forma especial as tuas bênçãos de consolação, Senhor, de fortalecimento a toda a família do pastor Jader, Senhor, que partiu para a glória e está contigo, Senhor, foi promovido para estar no teu céu. Tudo isso, Senhor, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos juntos no Oração e Ação Kids, com uma palavra para as nossas crianças às 19h30. Até lá.